100 mil euros com ETFs em 10 anos. É possível, Tiago? Não sei. Foi um desafio que eu comecei há pouco mais de um ano, porque fiz as contas, simulei, e na folha do Excel era possível. Mas tal como vos disse nesse vídeo, não é garantido, pode não acontecer, tem risco. Vocês fizeram várias perguntas nos comentários e por isso este vídeo tem dois objetivos. Na primeira parte, vou-te mostrar as contas que eu fiz só para relembrar e vamos ver como é que está agora, se está dentro do esperado. Lembra-te que isto começou em dezembro de 2024, portanto foi antes daquela situação do ano passado que fez tombar os mercados e também houve a situação deste ano que não sabemos como é que se vai resolver. Então tem havido muita volatilidade e vamos ver como é que isso afetou. Até porque várias pessoas me perguntaram nessa altura porque é que eu só investi um bocadinho do dinheiro que tinha depositado e não todo, e diziam que isso ia afetar as contas. E afetou, mas não foi para pior. Foi para melhor e já vais ver quanto. E depois houve muitas outras perguntas, tipo, Tiago, será que isto é realista? Que ETF é que estás a usar e porquê? Entretanto, já mudei o ETF, já te vou dizer qual é. E que percentagem é que estás a investir agora, Tiago? Faz sentido alocar menos dinheiro agora e esperar por uma queda para depois meter mais e conseguir mais rentabilidade? Vou responder essa pergunta, vou-te dizer também qual é que é o valor que eu estou a investir agora porque mudei isso e a frequência. Já vais perceber o porquê. Quer dizer, quem segue aqui o canal já sabe destas alterações, porque eu digo isso logo. Mas como estamos a falar desta série em específico, vou voltar a relembrar, falar especificamente deste plano de investimento. Também tinha um valor significativo na reserva de dinheiro, que muitos de vocês perguntam, Tiago, o que é isso? Para que é que isso serve? Vou-te explicar e também o que é que eu fiz a isso. Ver também se é preciso alterar a simulação, se tenho de fazer reforços extra para conseguir chegar à meta que disse, e nesse caso terei de assumir a derrota. Spoiler alert, está muito melhor do que aquilo que eu tinha simulado, porque fui conservador. Vou dizer quais é que foram essas contas que eu fiz na altura e vamos ver tudo isto em detalhe. E também responder à pergunta de Tiago, o que é que acontece se houver um problema com a corretora? Perco o meu dinheiro todo? E no final do desafio, como é que eu faço para usar esse dinheiro? Quanto é que tenho que se pagar de impostos? E a inflação? E os dividendos? E como é que eu vejo quantas unidades é que eu tenho de um determinado ETF num plano de investimento? E posso fazer este desafio, mas com outro ETF? E peraí, posso pegar um ETF que eu já tinha comprado antes e passar para dentro deste plano de investimento e tirar outro que já lá tinha posto? E vamos ver isso tudo. Por isso, diz-me nos comentários que dúvidas é que tens sobre este desafio, ou comentários, opiniões, porque eu quero falar disso tudo. Então conta-me. E quando eu fizer um novo vídeo a revisitar aqui estas contas, vou responder às vossas perguntas. Ou se calhar respondo logo no teu comentário se for algo simples. Porque como sabes, eu leio todos. E faço um esforço para responder a toda a gente também. E como esta série tem tido tanta curiosidade, aqui estou eu. Então conta-me tudo do que é que tu achas e queres saber nos comentários. E enquanto escreves, queria agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu invisto menos de 100 mil euros, para mim é mesmo comissões zero. E agora sim, roda a intro 100 mil! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo, que isso é mesmo importante. Então, antes de mostrar aqui as contas, deixa-me dizer-te que nada do que eu vou falar hoje é uma recomendação. Também não é garantido que isto vai acontecer, é apenas uma simulação. E por acaso, quem fez isto no passado, conseguiu. É isso que estas contas mostram, porque o SP500 subiu em média 10% por ano nas últimas décadas. Agora, resultados passados não são garantidos de resultados futuros. Não é porque aconteceu antes que agora vai acontecer outra vez. Não. Pode não acontecer. Aliás, pode cair, como aconteceu em 2000, como aconteceu em 2008, 2022, ou então pode ficar igual, ou pode subir. Ninguém sabe. Eu não sei, portanto não te recomendo nada. O que te recomendo é que vejas este vídeo aqui que fiz sobre o fundo de emergência, que é muito importante termos uma reserva para imprevistos. É o que os especialistas aconselham toda a gente a ter. Mostrei-te lá como é que isso se faz, quanto dinheiro é que tens de ter, porque sem isso não faz sentido investir. Porque investir tem risco e podemos perder tudo. Então, como eu já tenho este capítulo tratado, vou passar para aqui, para este desafio dos 100 mil em 10 anos. Porque foram as contas que eu fiz e que achei interessante. E é mais giro fazer a sério do que mostrar apenas as continhas e o fecheiro Excel.
É pôr mesmo as mãos na massa e estou a fazer isto por minha conta e risco. Já agora, uma pergunta que aparece várias vezes. Sim, é dinheiro real. Para quem perguntou nos comentários, isto não são rodadas grátis que o casino me deu. O que torna isto mais interessante, porque tem que ser mais pensado e ponderado, principalmente agora que sou pai de 4 meninas. Não sei se já viste aqui este vídeo, mas adiante. Vamos lá passar à calculadora. Eu vou fazer aqui as contas contigo outra vez, porque é uma coisa muito rápida. Portanto, o valor inicial é 0, comecei com 0. O prazo é 10 anos. Aqui a taxa é 10%, porque foi a média que o SP500 subiu nas últimas décadas. Portanto, como eu não sei como é que vai ser no futuro, não vou estar para aqui inventar. Isto é uma simulação, então vou ser humilde e dizer, eu não consigo adivinhar qual é que vai ser a percentagem, portanto vou pôr a única que nós conhecemos, que são 10%. Se for menos, depois logo se vê. Se for mais, batemos palmas. O compounding, ou seja, a questão dos juros compostos, é anual e a contribuição, quanto é que é? Penso que eram 450 euros vezes os 14 meses, que dá 6.300 e, portanto, é isto que vamos pôr aqui, 6.300 euros por ano. Já agora deixa-me abrir aqui no vídeo. Exato, está aqui, 6.300. Se quiseres saber como é que eu cheguei a este valor, recomendo mesmo que vejas este vídeo. Eu não vou estar agora aqui a esmiuçar outra vez as contas, porque senão é só um vídeo igual ao anterior. Eu acho que isso não tem interesse. Portanto, este vídeo de hoje é uma continuação do anterior. Portanto, se ainda não viste, faz pausa, vai lá ver, para estarmos todos na mesma janela. Eu aqui só vou fazer uma recapitulação. É como estás a ver uma série, foi o primeiro episódio, vens agora para o segundo e tens aquele primeiro minuto a dizer o que é que aconteceu no episódio anterior, só para relembrares as coisas mais importantes. Mas não te vou fazer aqui o episódio todo. Portanto, quem não viu o primeiro episódio, aqui está ele. E por isso, vamos fazer aqui... espera aí, isto aqui é year, não posso enganar. Calcular... Exatamente, 100.405 é aquilo que se espera ao fim de 10 anos. Sendo que, destes 100.000, 63 foram contribuições, ou seja, foram depósitos meus, e estes 37.000 são juros que eu estou à espera de conseguir. Como te disse, não é garantido. Vamos agora aqui às contas. Portanto, no primeiro ano fiz então um depósito de 6.300, juros zero, porque esta foi a primeira medida conservadora, que foi dizer que o investimento é feito apenas no final do ano, o que não é verdade. Ou seja, eu comecei esta série dia 22 de dezembro de 2024, e o que eu estou a assumir é, vou só investir em dezembro de 2025. É isso que está aqui escrito nesta calculadora. Vamos perguntar aqui ao ChatGPT quanto é que o SP500 subiu em 2025 e ele fala-nos em 17,88. Isto incluindo os dividendos, senão teria sido 15,96. Portanto, eu estar a assumir que só investi em dezembro de 2025 é dizer que ganhei zero destes 17%. O que é falso, porque eu investi no início e investi ao longo do ano. E investi mais na altura da queda. Já estou a falar disso daqui a pouco, porque isso foi o que fez potenciar imenso aqui os resultados. Foi uma dúvida que vocês tiveram naquela altura, que é, Tiago, não devias fazer isso vai estragar as contas. Pois estragou, para bem. Mas pronto, foi um risco que eu corri, não vou voltar a fazer isso, mas vamos falar disso, portanto, vamos uma coisa de cada vez. Vamos lá pensar, se começou em dezembro de 2024, então em dezembro de 2025 é suposto estarem lá 6.300, mais um bocado agora, porque entretanto estamos em abril, portanto já passaram aqui 4 meses, e aquilo que devia ter em dezembro de 2026 são 13.000. No momento da verdade, quanto é que lá está? Abrir aqui a XTB. Enquanto eu estou a abrir, podes fazer aqui a tua aposta nos comentários. Quanto é que achas que lá está? Quer dizer, se tens visto os vídeos de investimento do mês, então tu já sabes. Mas pronto, para te dar hipótese. E então, vindo aqui para baixo, quanto é que lá está? Valor do plano, 10.482. Por isso, dinheiro que eu meti, 9.450. Porquê? São os tais 6.300 mais 3.100 destes meses iniciais do início do ano. Mas repara que estão lá 1.000 euros de lucro já. Ou seja, quando aqui diz que o interest, os juros, são zero, na verdade, eu já estou a ganhar 1.000. Atenção, aqui é um pormenor muito importante. Este lucro é potencial, não é garantido. Só se eu vendesse agora é que este dinheiro era realmente meu. Mas assim como está em risco. Por isso eu digo que é apenas potencial. E o que é que acontece? Em dezembro de 2026, portanto estamos ainda em abril, ainda faltam 8 meses? 7, 8 meses. No final desses 8 meses, eu devo ter lá de juros 630. Malta, quanto é que lá está agora? 1.000. 1.000. Já passou. Já estou à frente da simulação. Aliás, na verdade, em dezembro de 2027 é suposto estarem lá 1.300 euros de juros. Já lá estão 1.000. Estou mais perto de conseguir o objetivo de dezembro de 2027 do que o de dezembro de 2026. E o de 2025 está super batido. Porquê? Porque fui conservador. Esta parte é essencial entenderem. Se isto é ambicioso, é claro que era ambicioso. Mas para não ficar a chorar, eu preferi ser conservador para ter uma surpresa positiva. E aqui está. A primeira parte está feita, que é o meu dinheiro está a trabalhar para mim. Mais do que aquilo que está aqui na simulação. E isto é a questão dos juros compostos. Te expliquei em detalhe aqui neste vídeo do segredo para ficar rico. Portanto, malta que tinha poucos conhecimentos,
e com o salário mínimo conseguiu ficar milionária. Aliás, foi daí que depois veio a ideia de fazer a série também para Portugal, porque aquilo era malta americana, mas milionário com o salário mínimo em Portugal. Que, entretanto, também já teve direito aqui a um episódio de um ano depois, como é que está. Se tiveres curiosidade, passa por lá para ver se as contas estão a ser conservadoras, estão a bater certo, se está adiantado, se não está. Bem, como já percebeste pela minha forma de estar na vida, eu prefiro ser mais conservador aqui nos cálculos e por isso já sabes que sim. Milionário com o salário mínimo, sim, é possível, está no caminho e estão lá as contas todas explicadas para ser conservador. Isto é importantíssimo. Mas então, só para recuperar aqui um tema. A ideia inicial que eu vos tinha falado era de que seria 450 euros por mês vezes os tais 14 meses. O que acontece é que eu me esqueci de fazer os depósitos quando chegou a altura de julho e de novembro. Era muita coisa a acontecer, muitos vídeos, as crianças, esqueci-me. E o problema deste esquecimento é que este esquecimento custou-me dinheiro e muito dinheiro, porque o mercado subiu significativamente desde essa altura. Então, na verdade, estes 10,99% deveriam ser superiores se eu tivesse feito isto como eu combinei convosco. Então, para não falhar novamente, porque é ambicioso, isto são muitos planos de investimento, aquilo que eu fiz e que vos mostrei em janeiro, aqui logo no primeiro vídeo, dos ETFs novos e de mudei a estratégia, foi explicar o que é que eu ia fazer para simplificar isto em 2026 e não voltar a esquecer-me e não me enganar mais. E, portanto, os 450 euros vezes 14 meses, vou dividi-los por 12. Então, passa a fazer um depósito de 525 euros por mês. Ou seja, em vez de em julho e em novembro fazer o depósito extra, que era por causa do subsídio de férias, que é mais um salário, e o subsídio de Natal, que é mais um salário, então faço a dividir por todos os meses. Chamam a isto os duodécimos. Alguém nos comentários me informou. Muito obrigado. Portanto, desta forma, garanto que não me vou esquecer. E então, venho aqui ao gerir, venho ao investimento automático. O que é que vemos aqui? Desde o dia 1 de março está a investir os tais 525 euros por mês. Foi interessante ter começado dia 1 de março, porque a 1 de março, capão! O mercado caiu. Espera aí, a 1 de abril ele voltou a subir. Espera aí, operações em numerário. Ora, vamos abrir aqui no telefone, vamos pôr este ano, e por isso começamos aqui 1 de janeiro. Cá está o depósito, 450, e foi logo feita aqui a compra, dia 2 de janeiro, já agora a que preço? A 14,42. Pensa só. Vamos lembrar-nos deste valor que é muito importante, 14,4. Depois, no dia 8 de janeiro, meti mais 300. Isto a ter sido no tal vídeo que eu vos expliquei, de fazer o depósito extra, daquilo que eu me tinha esquecido de fazer o ano passado, e já fazer a correção para este ano, e já foi a quanto? A 14,55. Portanto, foi ainda mais caro. Portanto, eu ando a comprar isto caro. Parece que é certo. E, portanto, desta forma ficou feito o investimento de janeiro e de fevereiro. Portanto, fiz este extra para acertar aqui as contas dos tais 525. Dia 8 de março, saem os 525 automaticamente. Até devia ter sido no dia 1 de março. Olha aqui. Mas eu se calhar estava sem dinheiro nessa altura. Portanto, foi só dia 8. E no dia 9 ele compra a quanto? A 14,14. Portanto, tinha sido a 14,4, 14,5, agora 14,1. Portanto, está mais barato. E o que é que acontece aqui no dia 24 de março? Eu fiz o ajuste. E quando eu faço o ajuste, já te vou dizer que ajuste foi este, foi a 13,92. Portanto, ainda mais barato. E depois, no dia 1 de abril, vem uma compra automática a 13,95. Portanto, entretanto, o mercado já começou a recuperar e já recuperou tudo. É isso que eu estou a mostrar agora aqui no gráfico. Vamos abrir aqui o SPYL, vamos pôr aqui as velas como diárias, ou seja, cada vela é um dia. E, portanto, repara aqui no seguinte. Em janeiro, estamos aqui nesta altura, foi quando eu andei a comprar, olha lá. 14,7, eu comprei 14,5 e 14,4, lembras-te? Portanto, hei de ter comprado aqui algures nesta vela, 14,5 aqui, 14,4, pronto. Eu andei a comprar por esta altura aqui. E o que é que aconteceu? O mercado, desde aquela situação que houve, olha, dia 8 de março, ainda comprei cá em baixo, ainda tive um bocado de sorte de ter comprado no ponto mais baixo, olha lá. Que grande sorte não ter dinheiro quando foi cá em cima, vês? Graças a isso comprei cá em baixo. E depois o que aconteceu? Capa bum, 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 bum. 29 de março, quando é que eu fiz aqui o ajuste? 24, portanto, nem sequer foi no dia perfeito. É este o 24, 22, 23, 24. Até foi aqui no ponto mais alto, Ramoide. Também tens cá uma pontaria, mas pronto, foi o que foi. Mas também não digo que sou um guru que acerta sempre no ponto mais alto para vender mais caro e no ponto mais baixo para comprar mais barato e ganho o máximo. Não, não, não. Aviso já que não consigo, também não é o meu objetivo. O meu objetivo é comprar abaixo da média para vender acima da média. E assim ganho mais do que a média. Porque comprei mais barato do que todos e vendi mais caro do que todos. Todos não, mas a maioria. Bom, continuating. Depois, aqui no dia 29 de março e 30 de março e depois 1 de abril... Onde é que ele está? 1 de abril, já foi aqui esta vela grande. Portanto, 13,95. Foi aqui. Vês? Aqui mais ou menos a meio. 13,95. E repara que, desde este ponto mais baixo, de 29 de março, até este ponto mais alto, foram 7,7% em 17 dias. 7,7 em 17 dias. Malta, estamos a falar aqui, na simulação, de subir 10% em 365 dias.
e ele em 17 faz 7%. É absurdo, não é? Mas então, deixa-me explicar o que é que foi esta compra que eu tive aqui a falar do ajuste. Aqui na reserva de dinheiro, vinha este plano dos 100 mil euros com ETFs em 10 anos. Tinha aqui uma reserva de dinheiro de 99 euros. Então o que é que eu fiz? Fiz levantar fundos, porque repara, a alocação já estava aqui nos 100%. Portanto, ele supostamente, todo o dinheiro que entra, tem que investir. A questão é que ele não investe todo. Investe, mas sobra sempre um bocado. E esse bocado, somado, já estava em 99 euros. E eu estava a ver o mercado em baixo e pensei, estes 99 euros estavam muito melhores se tivessem investido. Olha, nesta altura a rentabilidade era de apenas 5%, neste dia 24 de março. Interessante, subiu mais 5 ou 6% em 17 dias. Um bocadinho mais, se calhar 20. Mas então, o que é que eu fiz? Levantei os fundos. Levantei quanto? 99 euros, que era o que estava em reserva de dinheiro. Atenção, porque se levantares mais do que tens em reserva, ele vai vender coisas, e eu não queria isso, eu só queria levantar para ficar sem dinheiro. Ok, a reserva de dinheiro passou a estar ali 9 cêntimos, vamos então agora fazer o quê? Adicionar fundos. Quanto é que eu vou adicionar? Já estás a adivinhar, 99 euros. Portanto, eu tirei para voltar a pôr exatamente o mesmo dinheiro, mas quando eu faço o depósito, o que é que ele faz? Uma compra. Aqui está ela. Ele volta a fazer aqui uma compra. E, portanto, em vez de eu ter aqueles 99 euros parados, eles passaram a estar investidos. E eu fiz isto com todos os planos de investimento, todas as reservas de dinheiro que eu tinha paradas. Aproveitei esta altura em que o mercado tinha caído para reforçar. Não foi de propósito, não foi pensado, porque eu não sabia o que é que ia acontecer, mas aproveitei esta oportunidade. Por isso aqui ficas com uma ideia de como gerir esse dinheiro que está em reserva. Podes tirá-lo, podes deixá-lo, ou podes levantar e voltar a pôr como eu fiz. Já agora vamos tirar aqui um bocado de zoom, voltar a dezembro de 2024. Porquê? Porque nessa altura eu aloquei pouco dinheiro. Portanto, eu disse que era 22 de dezembro, não é? Era aquele vídeo, 19, 20, 22. Portanto, foi aqui. Estava a 13,88 aproximadamente. E nesta altura, o que é que nós sabíamos do mercado? Nada. Sabíamos que estava aqui perto de máximos históricos. 15 de dezembro, 22, estava praticamente aqui muito perto dos máximos históricos. Portanto, se fizermos assim, tinha descido 1%. Portanto, estava muito perto. E o que vos disse foi, eu não quero investir já tudo, vou só investir 5%. Dos 450 euros, 5% disso dá para aí 25 euros, um bocadinho menos. E os outros 400 e tal ficam lá parados à espera de um momento em que eu diga, sim senhor, é agora que eu quero entrar. E podes ver aqui, 19 de dezembro, meti 450 euros, investi 22. 19 de janeiro, meti 450 euros, investi 22. 26 de fevereiro, investi 450 euros. Repara, onde é que nós estamos? Aqui, fevereiro, 19 de fevereiro, 26 de fevereiro estamos aqui, neste ponto. Está bem, já tinha caído um bocado, portanto, em relação aos máximos, tinha caído 3,5%, 4%, portanto, mais do que aqui, aquele 1%. Por isso, 26 de fevereiro, meti os 450 euros, só investi 22. 10 de março, já comprei aqui 59 euros e 40 euros também, portanto 90 e tal. E 10 de março, vamos só ver onde é que nós estamos aqui no mapa. 4, 5, 6, 7, 10 de março. Portanto já foi aqui. 10 de março já tinha caído bastante. Portanto, se olharmos aqui para cima, já tinha caído 15%. E aí eu comprei um bocado destes 450 euros. No dia 11 houve aqui umas vendas, eu não estou a perceber porquê. Portanto, vendi a 549, tinha comprado a 555. Isto só pode ser engano. É, porque entrou e saiu o dinheiro, o mesmo valor. Não percebi isto. Mas depois, 28 de março, voltei a comprar. 28 de março, onde é que nós estamos? Aqui. Deixa-me só fazer um bocadinho mais de zoom, que é para conseguir ver melhor. 27, olha, o 28 não está aqui a aparecer por algum motivo, mas, portanto, foi aqui algures neste valor. Eu estou a olhar para o SPYL. Isto é o SXR8. Não vai fazer grande diferença. Os gráficos são muito idênticos. E, portanto, no dia 3 de Abril... Onde é que está 3 de Abril? 1, 2... 3 de Abril. Aqui está ele. Nesta altura tinha caído já 24,87, portanto 25%, desde o ponto mais alto. E isto, repara, o SPYL é o SP500, mas com a questão do dólar-euro aqui refletido. Já vamos falar disso, que é um ponto importante. Mas, portanto, estava 25% do ponto mais alto e aqui sim investi com tudo. 3 de Abril, repara, todo o dinheiro que tinha está aqui a ser comprado. E depois no dia 4 de Abril mais um bocado, 4, olha para isto, 4 a ter caído mais, não é? 3, não consigo apanhar aqui o 4. Mas portanto, sempre a comprar, 7 de Abril, volta a comprar, aqui está ele nos pontos mais baixos, olha para isto, 7 de Abril, a quanto é que comprou? 10,68. Olha aqui o ponto mais baixo, foi quanto? 10,66,9, malta. 10,67. Eu comprei quase no ponto mais baixo de todos. Claro que não foi tudo, foi só aqui este bocadinho, mas fez diferença? Fez diferença. Por isso, 7 de Abril foi a última vez que eu comprei. Portanto, em Abril depois já não comprei mais nada e o mercado já recuperou. E portanto, ele comprou, vai. Já estamos aqui em 28 de maio. Reparem, 28 de maio eu meto lá 450 euros e só compro no dia 3 de junho. Onde é que isso está? Aqui.
3. Portanto, apanhei esta descida toda e depois voltei a comprar aqui, que tinha sido os valores para aí de março, não é? Exatamente, 10 de março. E, portanto, aqui sim já estava a comprar a 100%, estava a meter tudo. Portanto, 28 de junho voltei a investir, comprou no dia 30, por isso 28 de junho é aqui. Repara, parece que é caro em comparação com estes valores, mas tudo o que ele sobe ainda, vê lá, daqui até aqui, 14%. Em menos de um ano, reparem, 26 de junho, ou 30, o que tu quiseres, estamos em abril. Passaram 10 meses, fez 14%. Em 10 meses, não foi em um ano. Portanto, aqui voltei a comprar. Em julho, cá estão os 450, comprou tudo. Olha, aqui fiz a transferência a tempo, lembrei-me. 1 de agosto, comprou. Setembro, portanto, fui sempre comprando e a partir daqui já foi sem pensar. Foi sempre a comprar, sempre a andar, sempre a comprar, sempre a andar, sempre a comprar, sempre a andar. Olha, 17 de dezembro ainda me lembrei. Boa, então esta conta nem sofreu assim tanto, nem foi das que sofreu mais. Se bem que devia ter feito em novembro, e já agora como é que isto estava em novembro? Estava aqui e em dezembro... tinha sido assim uma subida assim tão grande, 2%. Está bem, podia ter sido pior. E, portanto, em janeiro faz depósito, faz compra. Em fevereiro foi o tal que não foi preciso, fiz só em março. E pronto, cá estamos no dia de hoje. Aqui a correção do dinheiro que estava em reserva. E agora 1 de abril e está feito. Aqui está resumido, neste segundo episódio, todas as compras, os preços e tudo mais. Portanto, podes dizer assim, Tiago, quando aqui não investiste tudo, tiveste sorte desta queda gigante? Sim, porque eu não sabia que isto ia cair, quanto é que ele aponta aqui? Menos 25%. E comprei nestes menos 25%, lembras-te daquele 10,60 e qualquer coisa? E tanto não sabia que eu comprei aqui, e fui comprando, porque eu nunca sabia qual é que era o ponto mais baixo. Mesmo aqui em baixo, eu ainda estava preparado para entrar com mais. Noutras séries, noutras estratégias mais agressivas, havia essa possibilidade. Mesmo aqui, olha que interessante, 14 de janeiro até 30 de março, portanto, em um mês e meio, desceu 7,4%. E então, para quem comprou aqui em baixo, até cá acima, 7,7%. Os tais 17 dias que eu te falei, foi incrível. Portanto, para quem tenta adivinhar estas coisas, maravilhoso acertar. Como eu não quero ter este stress, não vou fazer isso aqui com o SP500, faço isso com ações, mas é no Patreon, com outra estratégia, porque gosto do tema. Mas aqui, a estratégia não vai ser esta. Portanto, depois disto, eu pensei, acabou, não quero, e por isso já viste aqui as compras todas a serem automáticas, a comprar mesmo que isto fosse subindo. Eu fui comprando e manteve-se lateral, e eu fui comprando, porque não quero ter essa preocupação. Prefiro no final de chegar e dizer, olha, assumi a derrota, afinal não subiu tanto como o Excel e a simulação diziam, tudo bem, assumo. Ao invés de estar aqui a tentar adivinhar e tudo mais. Portanto, a pergunta que tu me fazes agora é, Tiago, qual é que é a tua exposição, a tua percentagem? É de 100%? Podes ver aqui, alocação-alvo 100%. Tiago, e porquê é que mudaste deste ETF do SP500 para o outro do SP500? Bem, 2 motivos. Quer dizer, na verdade foi só um motivo que tem 2 vantagens e 2 desvantagens. Expliquei-te em que vídeo? Aqui, mudei os ETFs do plano de investimento. Portanto, neste vídeo de março, expliquei-te porque é que eu fiz esta mudança, mas como estás aqui neste vídeo, vou-te explicar deste plano de investimento em concreto. Estes ETFs são idênticos. Ambos replicam o SP500, as 500 maiores empresas norte-americanas, mas a grande razão é que eu estou a construir um brutal Excel gigante no Patreon, em que eu venho aqui à XTB, descarrego o relatório onde tem todas as compras, todas as vendas, todos os depósitos, os dividendos, os juros que eu recebi, e o Excel que eu estou a montar recebe esse fecheiro que vem aqui da XTB e monta tudo numa tabela bonita e organizada, para eu saber logo quanto é que já foi de juros no total, e quanto é que já recebi dividendos no total, e qual é que foi a rentabilidade no total. Fico logo a saber tudo, porque aqui terias que procurar com mais alguns cliques. Também daria, mas eu gosto de olhar e ver logo tudo de uma vez. Aqui tinhas que ir ao histórico e fazer por filtros e escolher cada uma coisa de cada vez. Está tudo bem. É como cada um. E eu quero fazer isso. E o que acontece é que no relatório da XTB atual, eu penso que eles vão alterar isso, mas para já as coisas como estão... não, já saiu a nova versão. Pronto. Mas o ponto é, estes dois tinham o mesmo nome. Chamavam-se SP500. Quando na primeira versão do relatório estavam separados pelo ticker SPYL e este aqui tinha o seu ticker SXR8. Mas como ambos se referiam ao SP500, era assim que aparecia no Excel para ser mais bonito. Porque eu entendo, uma pessoa chega ao Excel, o que é que vê? SPYL, SXR8 e fica tipo... parece estar no dentista, boca aberta, e não sabe. Então, estando SP500 é mais bonito, eu entendo isso. Qual é que é o problema? É que este aqui tem um valor de 600 euros por cada unidade deste ETF, enquanto este aqui anda na casa dos 14, como viste há um bocado. Ora, se ele soma tudo, qual é que é o preço médio? Vai ser uma bagunça, porque ele vai juntar os 600 com os de 14. O preço médio fica ali na casa dos 300. E assim eu fico sem saber exatamente quanto dinheiro é que eu tenho. Então qual é que foi a minha estratégia? Foi de parar de investir em todos os ETFs do SP500 e investir apenas neste do SPYL. Porquê? Porque assim vou diluir todos os outros. Como este aqui era o que eu tinha mais dinheiro investido, continuo com ele para diluir todos os outros. Na verdade, o problema acontecia com o da Vanguard, que era o VUA. Este SXR8 não tinha esse problema porque tinha outro nome. Mas o ponto é, não vendi nenhum, mantive-os todos
e aquele que tinha maior porcentagem é aquele que eu estou a comprar mais agora, que é para diluir e, portanto, um pode ter um preço médio de 100. Por acaso, para ser rigoroso, é o da Vanguard, é de 100. Este é de 13. Portanto, o preço médio está ali na casa dos 60. Mas à medida que eu tiver mais destes de 13, são tão poucos aqueles de 100 que o preço médio vai se aproximar dos 13 e vai ficar muito, muito aproximado à realidade daquilo que eu tenho e vou conseguir ver melhor como é que está a minha carteira. Essa foi a grande razão. Qual é que é uma das vantagens? É que se nós virmos aqui a TER, o que é a TER? É a comissão que a empresa que criou este ETF está a cobrar, que é de 0,07%. Já agora, para clarificar, não é a XTB, ok? A XTB não nos cobra nada, desde que nós compremos menos de 100 mil euros por mês. Portanto, estou safo que eu não vou andar a comprar e vender 100 mil euros por mês. Mas, como é que se reflete este 7%? 0,07%, na verdade. Imagina que tu tens 100 euros deste ETF e o SP500 sobe... Não, vou dizer que não sobe só para me facilitar as contas, está bem? O SP500 nesse ano, tu compraste a 100, fechou a 100, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então tu pensas, ok, se eu gastei 100 e ele não subiu nem desceu, então eu devia ter lá 100 euros. Não, vais ter lá 99 euros e 93 cêntimos. Porquê? Porque 7 cêntimos saem. Não saem, desaparecem. Vão para a empresa que criou este ETF, que neste caso é da iShares, portanto é da BlackRock, que é a maior empresa do mundo a gerir 11 trilhões, se não estou em erro. É muito dinheiro que eles têm sob gestão. Não é dinheiro deles, mas é dinheiro que as pessoas põem lá para estar a investir. E por isso, na verdade, temos que assumir que não houve dividendos, porque ele é acumulativo. Portanto, os dividendos que recebes são reinvestidos aqui automaticamente, que é mais eficiente fiscalmente. Já vos falo isso. Mas pronto, o ponto é, este é 0,07%, enquanto que este aqui é de 0,03%. Que diferença é que isso faz no longo prazo? Vamos fazer as contas. É menos de metade. Então, imagina que tens lá 100 mil euros. Portanto, no final destes 10 anos, estão lá esses 100 mil e nesse último ano isto não sobe nem desce. O que acontece é que com esta TER de 0,07, então imagina que temos lá os tais 100 mil, vamos multiplicar aqui por 0,07, dá 7 mil, é dividir por 100, porque isto aqui é 0,07%, portanto é dividir por 100, e dá 70 euros por ano. Então se tivesse lá 100 mil e não tivesse acontecido nada àquele ETF, ele não tivesse subido nem descido, ele passava a valer menos 100 mil, desculpa lá que eu sou preguiçoso, terias lá 99.930 euros, porque 70 euros seria de comissão para a BlackRock, não para a XTB. Muito importante este ponto. Tiago, como é que seria então se fosse aqui neste SPYL, que é de 0.03? Em vez de 70 euros, seria 30, mas vamos fazer a conta, portanto 100 mil euros vezes 0.03, a dividir por 100, pagarias 30 euros de comissão. É aqui que está o mais do dobro, porque 30 vezes 2 dá 60 e o outro é 70 euros de comissão por ano. E este aqui é 30. O que dá uma diferença de 40 euros por ano. Para quem tem 100 mil, 40 euros por ano é muito dinheiro? Se calhar não é, mas é um bom jantar fora. Olha, para mim e para a minha mulher, podemos celebrar o nosso dia de casamento ou de aniversário, já que fazemos anos no mesmo dia. Íamos jantar fora uma vez por ano, só porque temos o SPYL em vez do SXR8. Era lice. Isto para ti, achas que é interessante? Pronto, esta é uma vantagem, mas não foi o motivo que me fez mudar para aqui. Apesar de eu gostar destes 40 euros. Porquê? Porque há ainda outra vantagem, mas há duas desvantagens. Eu já te falei disso neste vídeo, em que eu disse porque é que mudei os planos de investimento, os ETFs, mas como estás aqui neste vídeo, eu vou-te explicar muito rapidamente. Uma vantagem é pagar menos comissão anual. A outra vantagem é que, como o custo deste é mais baixo, cada unidade de participação são para aí 14 ou 15 euros, não é? Agora isto está sempre a mudar. E o outro são 600. Significa que, para quem investe 15 euros por mês, consegue todos os meses ter uma unidade inteira. Enquanto que no outro, já cá fazer as contas porque eu não sei, tem que investir 40 meses, se for 15 euros por mês, até conseguir uma unidade inteira. Qual é que é aqui a questão? Portanto, logo aqui são mais de 3 anos. E isto vai ao encontro daquela pergunta que vocês me fizeram de Tiago, mas e a corretora? Se houver algum problema? Bom, se houver algum problema com a corretora, quando tu compras um ETF ou uma ação, ela fica em teu nome. Se ela está em teu nome, tu podes mudar para outra corretora e pedir para transferir essa ação ou esse ETF para a tua nova conta, porque estão em teu nome, são teus. Mas quando tu tens uma fração, ou seja, quando tu não tens uma unidade inteira, ela não é mesmo tua. E por isso, se tu investires 15 euros no SXR8 que custa 600, tu tens uma fração, sim, vais ganhar o mesmo em termos de percentagem, se ele subir 10%, tu ganhas os 10%, mas ela não é tua. Portanto, não estamos a falar da rentabilidade, nem da comissão, nem nada disso. Estamos a falar de se aquilo é teu ou não é. E com 15 euros, aquilo não é teu. Uma coisa boa da XTB é que assim que atinge aquele valor, imagina, estás a investir 15 euros por mês, vais investindo, assim que chega a 600, a XTB converte aquilo num ETF, numa unidade inteira, e entrega-te a ti. Não te dá, não te manda pelo correio, mas aquilo passa a estar registado em teu nome. Foi isso que eu li nos termos e condições, que até te mostrei aqui num vídeo, quando essa funcionalidade foi apresentada. E isso é uma vantagem, portanto, tu não ficas com frações para sempre. Tu vais emilhando até conseguir chegar lá. E porquê é que isto é importante? Porque, por exemplo, aqui no SPYL tu podes investir com apenas 1 euro, e no SXR8 também é possível investir com apenas 1 euro, mas repara, aqui precisas apenas de 15 euros, por isso tens 1 euro, mais 1 euro, mais 1 euro, mais 1 euro, assim que chega a 15 ou 14, não sei quanto é que isto vale agora, converte numa unidade inteira. E porque está em teu nome,
caso tu queiras mudar de corretora, porque há um problema com ela ou porque simplesmente queres mudar, então tu podes pedir a transferência desse título para a tua nova conta, porque está em teu nome. E essa é a segunda vantagem deste ETF. É como tem um custo menor da unidade de participação. Atenção, não tem nada a ver com a comissão. É mesmo o valor dele, 15 euros. Então acabas por ter um valor maior que está em teu nome, em valor em euros. Porquê? Porque imagina que tens 500 euros investidos. No caso do SXR8 não tens nenhuma unidade de participação em teu nome. No caso do SPYL há várias unidades que estão em nosso nome e temos no máximo 14, 15 euros em risco que não estão em nosso nome e que não podemos passar para outra corretora no caso de haver algum problema nesta onde estamos agora. Então o risco acaba por ser mais baixo porque o valor de cada unidade de participação é inferior e podemos ver quantas unidades de participação é que temos. Abrindo aqui a nossa conta da XTB, clicamos aqui na nossa carinha no canto superior esquerdo, vamos aqui para baixo a configurações, vamos depois aqui em baixo em resumo de ativos patrimoniais e aqui consegues ver em cada plano de investimento quantas unidades é que tens no total, quantas é que são inteiras e quantas é que são fracionadas. Portanto, tens aqui os planos de investimento todos e podes ver dentro de cada um quanto é que tens de cada ETF. Só para deixar aqui dois esclarecimentos. Por isso, uma pessoa que tem 600 euros e que investe no SXR8 tem uma unidade inteira. Outra pessoa que pega em 600 euros e investe no SPYL tem aqui 40 unidades inteiras. Se o SP500 subir 10% no ano, quem é que vai ganhar mais? Bem, ganha o mesmo. Ambas sobem 10% e como ambas têm 600 euros, ambas ganham 60 euros. Isto de forma muito simples. Estou a ignorar aqui a TER, que já percebeste que é ali 0,04% de diferença. Mas sensivelmente é idêntico. Até porque eles nunca são exatamente iguais. Mas só para tu perceberes a ideia. Não é porque este aqui custa 15 que vai ganhar menos do que o outro que custa 600. Não tem nada a ver, ok? Uma coisa é percentagem, outra coisa é o valor absoluto. Há muita gente que tem esta dúvida. Já não vou comprar o outro 600 que é para ganhar mais. Não, tu ganhas o mesmo. O que interessa é o valor que tu metes no total em euros. Não é o quanto é que ele custa. Ou, por exemplo, vem aqui uma ação da Intel que custa 68 dólares e uma da AMD que custa 278. Ah, da Intel está mais barata. Pode não estar. O valor da ação é mais baixo. Mas a empresa em si estar mais alta ou mais baixa, isso já depende dos múltiplos e dos rácios da empresa. Porque se calhar com 278 euros eu sou dono de toda a AMD e com 68 dólares eu só tenho 10% da Intel, imagina. E depois é preciso perceber quanto é que vale a AMD. Portanto, isto do preço não nos diz se está barato ou se está caro. E o mesmo para um ETF. Não nos diz nada. Agora, voltando ao exemplo. Duas vantagens do SPYL. A comissão, a TER, é mais baixa. Temos mais unidades de participação com o mesmo valor investido em relação ao SXR8 ou ao VUAA, que é outro ETF do SP500. No entanto, isto traz duas desvantagens. Te expliquei aqui justamente neste vídeo. Uma desvantagem é que estou a concentrar tudo num só ETF e se houver algum problema com ele ou com a empresa, é uma chatice, porque perde por tudo. Portanto, há quem prefira pôr em vários ETFs do SP500, portanto, está exposto à mesma coisa, mas em diferentes empresas para diminuir o risco. Portanto, este é um problema. Os ovos todos no mesmo cesto, de certa maneira. Segundo problema é que esta empresa que emite este ETF é mais pequena do que a BlackRock. Portanto, a BlackRock é quem detém a iShares, que é quem tem o SXR8, que é aquele que custa 600 euros. O SPYL é de outra empresa que é bastante mais pequena. Portanto, não só estou a concentrar tudo numa empresa, como nem sequer estou a concentrar tudo na maior. E supostamente a maior tem menos risco, não é? Porque tem mais dinheiro, há de ser melhor, há de atacar mais tempo. Não sei. Estou só aqui a supor, eu não faço ideia qual é que tem mais risco. Estou a tentar seguir aqui um raciocínio lógico. Pensa lá, qual é que é a empresa que tem mais risco? É uma cadeia de restaurantes que tem 20 restaurantes em 50 países? Isso não era possível. 50 restaurantes em 20 países é mais provável. Ou é um cafezinho que tem ali na tasca, naquela terriola? Quer dizer, se houver algum problema com aquele café, ele perde o negócio todo. Enquanto que o outro, se tiver um problema com o restaurante, ok, é um. Os outros 10 ou 20 ou 30 ou 40 ou 50 conseguem ajudar o negócio a manter-se. Portanto, duas vantagens, duas desvantagens. Não foi nenhuma delas que me fez mudar. Foi simplesmente aquela questão do Excel que eu estou a fazer. Tiago, e não estás preocupado com isso? Pronto, respondi-te aqui neste vídeo. Mesma questão do risco da corretora. Está lá isso tudo explicado. Porque é que eu só invisto na XTB e que não tenho conta em mais nenhuma outra. Porque eu tenho aqui todas as minhas poupanças. Melhor corretora. Está aqui também este vídeo que fiz a perguntar qual é que é a melhor corretora, que me fazem muitas vezes essa questão. E tento até responder. Já agora, em relação àqueles depósitos que eu me enganei, que levantei, vendi, isso foi um erro, como te disse na altura, mas eu fiz a validação. Portanto, tu vês aqui na entrada e saída de dinheiro, este é o valor correto que devia estar mesmo aqui. E mostrei-te essas contas no primeiro vídeo do ano, aqui o de janeiro, dos investimentos do mês, porque fiz lá o acerto de todos os planos de investimento, exatamente porque havia alguns que eu me tinha enganado, mas este, em concreto, os 100 mil, eu fiz a correção a tempo e até consegui aproveitar aquela queda do mercado para comprar mais barato. Por isso eu corrigi logo, simplesmente isso aparece tudo no registro, não é? Enganou-se, mas não apaga o cadastro. Depois, em relação à pergunta dos dividendos que as empresas pagam, foi uma questão que apareceu aqui nos comentários. Então, como estes dois ETFs são acumulativos, eles recebem os dividendos e o valor desta unidade de participação aumenta. Portanto,
Por um lado, ela diminui porque tem a TER, a comissão para pagar à empresa que emite este ETF. Por outro lado, ela valoriza cada vez que alguma empresa paga dividendos. E o que é que acontece a esse dinheiro? Esse dinheiro é automaticamente reinvestido e, por isso, a unidade de participação deste ETF vai aumentando de valor. Por isso, quando viste naquele gráfico o valor aumentar, parte desse aumento foi por causa dos dividendos que as empresas distribuíram e, como tem aqui empresas que pagam dividendos, esse dinheiro é automaticamente reinvestido e, portanto, isso faz com que aquele ETF valha mais. É como se a empresa aumentasse de valor, só que não é verdade. Elas, por acaso, até descem quando distribuem os dividendos, porque ficam com menos dinheiro e por isso valem menos. Mas pronto, são muitas empresas que estão a distribuir dinheiro e isso tudo vai ajudando. É por isso que quando vens aqui, ele diz que é cumulativo e se vieres aqui à zona dos dividendos, ele diz que não há dividendos. Não há porque eles são automaticamente reinvestidos. Se tu quiseres um ETF que distribua dividendos e que apareça aqui alguma coisa, tens que escolher um que diga aqui DIST. E se quiseres, fiz aqui um vídeo a comparar vários ETFs do SP500. Um deles paga dividendos, está aqui neste vídeo para poderes ver. Mas é curioso porque antes tinha feito aqui um vídeo sobre os impostos terem sido reduzidos para os ETFs e quem recebe dividendos num ETF acumulativo acaba por pagar menos impostos do que quem tem num distributivo. Mas isso eu depois posso explicar num vídeo se quiserem mais em detalhe. Só falar de ETFs distributivos versus acumulativos. Se for um tema que te interessa, diz-me nos comentários. E por cima estamos em abril, mês dos impostos. Portanto, para quem quer dividendos, não é este ETF, mas pode de facto fazer esta série, ou este desafio, investindo num ETF que pague dividendos. Basta veres aqui algumas ideias, mas existem muitos. Tiago, e se eu já tiver um ETF que eu comprei antes, posso passar para o plano de investimento? A resposta é não. Neste momento isso não é possível. E tudo o que tu quiseres saber, tens aqui um vídeo de agosto, dos investimentos do mês, em que eu me dediquei só a responder essas perguntas. Aqui está. Alterar o plano de investimento, não vender os ETFs, pagar menos imposto. Portanto, tudo o que quiseres saber sobre planos de investimento, recomendo mesmo que vejas aqui este vídeo. Expliquei isso tudo em detalhe. Mas fica já aqui com a resposta de que não é possível tirar um ETF daqui do plano de investimento, sem vender e sem pagar imposto. E também não é possível pôr aqui outro que já tenhas comprado. São estanques. Também perguntaram muito sobre a inflação. Isso aí exige fazer contas, porque é uma boa pergunta. E eu pensei nisso. Ou seja, isso é uma questão que eu contemplei nas minhas contas. E é por isso que houve inflação este ano e eu estou a superar a minha estimativa. Mostrei-te um bocado ali na simulação. E podes ver aqui este vídeo do milionário com o salário mínimo, em que expliquei todas as continhas de porque é que a minha simulação está protegida contra a inflação. Então, se for essa uma dúvida que tu tens, recomendo aqui este episódio. Lá está, isto é uma série. Quem não viu os episódios, é normal que não sabe o que é que o personagem principal fez. E eu vi um comentário de alguém a dizer: Tiago, tu na verdade no final não vais ter lá 100 mil euros porque tens de descontar a inflação, então se a inflação for 2%, em vez de 100 mil vais ter lá 98 mil. Mas isso é um bocado desonesto, porque repara, quando uma pessoa põe 100 mil euros num depósito a prazo que tem, imagina, uma taxa de 1%, então ao fim do ano tem lá 101 mil euros. Não há ninguém que diga que, se eu meto 100 mil com a taxa de 1%, então eu só vou ter 99 mil no ano seguinte, porque é 1% de lucro, mas tem que descontar os 2% de inflação. Ninguém faz isso. Então, se não fazem isso para o depósito a prazo e certificados de aforro, também não vou fazer isso aqui, porque temos que comparar da mesma maneira. Seria desonesto usar um critério para um valor para parecer mais baixo e no outro então fazer as continhas por cima só para ficar melhor. Mas mais uma vez, remeto para aquele vídeo do milionário com o salário mínimo, está lá tudo explicado de como é que eu fui conservador nestas contas que fiz desta série. Houve aqui uma questão interessante que me colocaram que foi, como isto aqui é comprado automaticamente todos os dias, a ordem vai a mercado. O que é isso? Quer dizer que é comprado ao preço a que for. Quem puser uma ordem limite, é possível que consiga um preço melhor, mas não é possível meter ordens de limite dentro de um plano de investimento. Portanto, para quem for mais disciplinado, mais rigoroso e quiser ter esse trabalho extra, pode fazer isto fora de um plano de investimento e todos os meses ou todas as semanas, com a periodicidade que quiser, vai lá meter uma ordem para comprar o SXR8 ou o SPYL àquele preço e espera que aquilo passe lá. Porquê? Porque às vezes aparece um preço, nós clicamos em comprar e ele compra um bocadinho mais caro, o que é pior para nós. E isto é porquê? Porque é o preço de mercado, é a urgência, tu pagas a urgência. Imagina o que é fazeres uma compra online, se calhar com os bilhetes de avião isto acontece, não é? Em que tu tentas escolher ali o mais barato, para ser o lugar mais económico e que seja o bilhete mais barato. Se tu perdes esse tempo, talvez encontres o preço mais baixo. Mas se tu só quiseres ser rápido, para apanhar o autocarro que está quase a ir embora e é de género, dê-me um bilhete, não me interessa qual é o lugar, eu só quero comprar, que é para poder embarcar. Então vai o lugar que for, às vezes pode ser o mais barato, outras vezes pode ser o mais caro, outras vezes, que é a maior parte das vezes, deve ser um preço ali mais do meio. Porque é o que calhar. Isto é o que acontece com o plano de investimento. E porquê que eu faço isso? Porque, historicamente, aquilo que tem trazido melhores resultados não é o estar ali a ver qual é que é o melhor cêntimo em cada momento, mas é sim esta consistência de ir comprando. Isso é que é importante. Ir comprando, ir comprando, ir comprando. É o que tem trazido melhores resultados e foi o que eu mostrei aqui neste vídeo do DCA, Dollar Cost Averaging. É uma estratégia super simples que tem feito muitos milionários. Porquê? Porque a pessoa está à procura do preço mais baixo, de repente já houve alguém que comprou esse que era o mais barato e a ti já só te sobra o mais caro. Isto é o tentar adivinhar qual é que é a melhor altura para comprar no mercado. Também fiz aqui um vídeo sobre isso, eu penso que foi tudo mais ou menos na mesma altura. Qual é que é a melhor altura para comprar e penso que fiz aqui outro, qual é que é a melhor altura para vender. Portanto, estes vídeos recomendo mesmo, são curtinhos, olha aqui, 10 minutos, 16, este 35 já é mais pesado, porque vai ao detalhe de todas as contas e mostra todas essas histórias. E eu, por exemplo, no Patreon, agora que vendi um SXR8 que tinha,
Notei isso, porque tinha uma ordem limite e tinha 2 unidades inteiras e tinha algumas frações. As inteiras foram vendidas àquele preço, as frações não, ficaram lá, à espera. Porquê? Porque as frações não são exatamente nossas. Então, por isso, eu prefiro comprar SPYL para ter tudo em meu nome e assim pôr ordens limite e conseguir um melhor preço. Mas isto é para quem tem essa paciência e esse tempo e essa disponibilidade e esse gosto. Se é isso que vai fazer com que chegues mais rapidamente aos 100 mil, há de ser uma diferença de poucos dias. O que em 10 anos, em 3.650 dias, mais 5 dias, mais 10 dias, se calhar não é significativo. Mas eu não sei, por isso estou aqui a contar essas contas todas. Em relação a estas volatilidades muito grandes do mercado, muito rápidas, uma justificação pode ser o facto das notícias agora correrem muito rápido e por isso a malta assusta-se logo e vai tudo vender. E depois quando sai uma boa notícia a malta também fica logo toda contente e vum, também sobe muito rapidamente. Talvez seja essa uma justificação de porque é que há tanta volatilidade em tão pouco tempo. Repara que em 2 semanas passámos de mínimos de 8 meses para máximos históricos. Em 2 semanas, é inacreditável. Talvez seja por causa disto. Portanto, para quem não quer estar preocupado com isto, esta estratégia pode fazer sentido. Mas só estou a partilhar, porque quem quiser tentar adivinhar ali o ponto mais baixo, de facto, pode ganhar mais, mas nada lhe garante que vai conseguir acertar. E com isto vamos ao ponto mais importante, que é a questão do câmbio que eu te falei há um bocado. É que este SPYL está em euros, mas ele está a replicar empresas norte-americanas que estão em dólares. O que significa que, quando o dólar perde força e o euro sobe, este ETF desce. Porquê? Porque ele está a replicar empresas em dólares. Portanto, se o dólar desvaloriza, então este ETF também vai desvalorizar. E o que acontece é que o ano passado houve uma desvalorização para aí de 15%. O que significa que, se não tivesse havido essa desvalorização, estes 11, na verdade, seriam 26. E estes 1000 seriam 2000 e tal. E este menor é super importante. Porquê? Porque isto aconteceu-me quando tinha 9000. Ou seja, estou aqui a perder cerca de 1000 euros. E vou estar coxo, agora este tempo todo, com estes 15% por causa do euro-dólar. A minha questão é, se eu coxo já fiz o primeiro objetivo e estou aqui a chegar ao segundo, então imagina quando isto recuperar os outros 15%. Faz logo este e é capaz de conseguir este. Mas eu vou-te dizer um segredo. Eu não quero que isto aconteça agora. Eu quero que o dólar continue em baixo. Porquê? Porque eu agora ainda tenho lá pouco dinheiro. Estão lá 9000. 9000 não é pouco, mas em comparação com 100 mil é pouco. Então o que é que eu quero? Eu quero esperar, imagina, daqui a 9 anos, quando tiverem lá 85 mil, aí sim eu quero que o dólar ganhe força e que o euro desvalorize. Porquê? Porque esses 15% que estavam à espera, que hoje representam, vamos fazer aqui as contas, vamos para ser rigorosos, 10 mil, não é? 10.500 vezes 0,15, que são os tais 15%, são 1.500 euros. É aquilo que eu hoje estaria a perder, entre aspas, por causa do câmbio, que é algo que as pessoas não costumam preocupar-se muito, porque não costuma ter estas movimentações tão grandes, mas é um risco. E existe a proteção cambial, o Forex, que já ouviste falar. Daria para fazer isso, mas eu não estou a fazer. Agora, imagina que quando o ETF estiver lá 90 mil, o dólar valoriza 15% e o euro desvaloriza 15%. O que é que acontece? O SPYL valoriza 15%. Porque ele está a investir em empresas em dólares. Então, 90 mil vezes 0,15, vais ficar chocado, 13.500. Então, agora estou a perder 1.500. Mas se daqui a uns anos isto recuperar os mesmos 15%, só do câmbio, repara, não estamos a falar das empresas, só do câmbio, pumba, são logo 13.500. O que são 2 anos de depósitos. É verdade. Portanto, eu aqui perdi 1.500, é chato. É chato. Meti 6.300, mas perdi 1.500 por causa do câmbio, que foram recuperados porque o SP500 subiu muito, por isso está aqui tudo muito disfarçado, mas eu estou-te aqui a mostrar as contas todas em esqueleto, para tu saberes o que é que está a acontecer. E agora, eu não sei em que ponto é que o dólar vai valorizar. Atenção, pode nunca vir a valorizar, pode até desvalorizar mais, posso perder ainda mais, pode acontecer estar aqui nos 90 e de repente estou com 90 mil e o dólar perde 10% e eu fico lá com 81 mil. Pode acontecer. Por isso isto, o câmbio tem muito que se liga. Agora, se assumirmos aquela, como é que eles chamam? Mean regression, a reversão para a média, por isso voltar ao valor a que já esteve. Nesse caso então, pode haver essa valorização, mas tem que bater no timing certo. Portanto, há aqui muitos ses, eu não sei o que é que vai acontecer, por isso vou continuar fiel no meu caminho, estou simplesmente atento. As gaivotas estão em terra, tempestade no mar. Quando é que vem o tsunami? Eu não sei. As gaivotas podem voltar para o mar porque o tsunami acaba, ou podem ainda ficar mais poderosos e vir para cima de mim. Eu não sei se o dólar vai desvalorizar mais ou se o euro depois vai perder em relação ao dólar e eu vou ganhar mais aqui. Je ne sais pas. Tu sabes? Se a tua bola de cristal estiver a funcionar, digas-me nos comentários. Mas só para tu saberes o que é que está aqui a acontecer. Estes 11% são pouco. Devia ser 26 se não tivesse sido aqui o problema do câmbio. Portanto, devia estar aqui 2.500, 2.600 euros de juros. De juros compostos, porque isto não paga juros. O ETF é que valoriza. E, portanto, também teria aqui 11.000 e... olha, 12.000, na verdade. Mas pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu já não vou estar aqui a tentar adivinhar qual é que é a melhor altura do mercado. Isso é muito estressante. Prefiro fazer isso com empresas, porque aí a variação é ainda muito maior e, por isso, aí o risco já me pode compensar mais. O esforço todo e a atenção que tenho que estar aqui a fazer contas e etc. O que nos leva depois à parte final de como usar este dinheiro. E aqui vamos falar daquele tema maravilhoso que são os impostos. Bom, o que é que tu sabes? Que em Portugal o salário mínimo são 920 euros e que daqui a um ano vão ser 1020, ou daqui a 2 anos, 1020
vezes 14, portanto 14.280. É aquilo que define a linha em que pessoas que ganhem menos do que isto, ou até este valor, não pagam imposto, não pagam IRS. Se isto é verdade, vamos dividir isto aqui por 12, dá 1.190, porque antes tínhamos contado com os meses de subsídio de férias e subsídio de Natal. Só que o que nós queremos aqui calcular é quanto dinheiro é que podemos levantar sem pagar imposto. E eu aqui vou simplificar uma questão. Por isso, destes 100 mil, 63 foram contribuição, 37 foram lucro, juros. O que significa que eu não pago imposto se o meu lucro mensal for inferior a 1.190 euros. E aqui vamos abrir o Super Excel de apoio aqui aos vídeos. Então, anual sem imposto são 14.280 mensal, mais isto eu dividi por 12, 1.190, está certo? Agora, se estes 1.190 corresponderem a 0,37, que é o quê? Este valor que está aqui, significa que o 1 é quanto? É isto vezes isto a dividir por isto. Ou seja, se eu me reformar e não tiver mais nenhum rendimento, tenho apenas uma conta que tem 100 mil euros em ETFs, que é esta conta aqui, imagina que está aqui o 100 mil, imagina que destes 100 mil, realmente 63 fui eu que depositei e 37 foram os juros que eu ganhei, então eu posso tirar 3.216 euros por mês, sendo que desses 3.216, 1.190 foram lucro e 2.026 foi dinheiro que eu depositei ao longo do tempo. Atenção, 2 pontos aqui muito importantes. 3. 1. Isto são contas arredondadas. O que é que isso significa? Que isto é o valor médio, no caso de estar certo, mas a posição que compraste há 10 anos há de ter valorizado mais do que esta que compraste no último ano. Por isso, esta posição que está aqui há de ter um lucro superior. Por isso, cuidado quando levantares estes 3.200, porque provavelmente uma grande fatia deles é lucro e só uma pequena fatia é que é depósito. Porquê? Porque é uma posição mais antiga. Isto que está aqui refletido é a média. Mas em média, dá isto. A pessoa pode levantar 3.216 euros por mês sem pagar imposto. Se fizer um englobamento e se não tiver mais nenhum outro rendimento. Agora, isto é para te pôr a pensar, porque isto de impostos é complexo. Fala com um contabilista para perceber as contas que foram aqui feitas. Segundo ponto, portanto, o primeiro é o peso e a distribuição deste valor. Tens de ter cuidado com quanto é que vais levantar e até podemos fazer aqui a conta ao contrário, não é? Que é isto vezes 12. Portanto, a pessoa pode viver com 38 mil euros por ano, sem imposto. Mas confirma com um contabilista, isto é super importante. Terceiro ponto super importante é que isto pode mudar. A lei fiscal em Portugal muda com muita regularidade. Então, na altura, daqui a 10 anos, isto pode já não estar atual, pode já ser diferente. Mas reforço, isto são contas de merceeiro, não é garantido. Posso-me ter enganado. Se me enganar, por favor, digam-me nos comentários que eu também quero estar atento a isto. Ainda falta muito para a minha reforma, mas gosto de ir pensando quais é que são alguns cenários possíveis. Estas contas têm aqui muitos ses, mas pode ser um ponto de partida. Diz-me tu nos comentários se já reconhecias isto, se há aqui alguma coisa que eu não me tenha apercebido. Repare, eu pedi-vos o mesmo feedback no vídeo dos 100 mil. Quando eu comecei aquela temporada, eu disse-vos, digam-me nos comentários problemas que vocês estejam a ver. E vocês referiram. Tiago, a inflação. Por acaso já tinha pensado nisso. Tiago, mas não estás a investir tudo. Se o mercado não cair, tu vais perder. Tive sorte, o mercado caiu, ganhei muito mais, mas não vou voltar a fazer. Não sou nenhum guru, não sei. E agora é esta questão, da parte final. Portanto, se o lucro não passar este valor, em princípio não é imposto porque estás dentro do grupo do salário mínimo. Só como estás a levantar dinheiro que era teu, estes 2026 são dinheiro que tu depositaste, não são dinheiro de lucro. O lucro é a diferença entre o que tu pagaste, que foi 2026, e aquilo que tu vendeste, que é 3.216. 1.190 são lucro. E tu só pagas imposto sobre o lucro. Portanto, estás a levantar tudo, ou a vender. E depois é isso, também não vais vender tudo de uma vez. Só vais vender aos poucos, à medida que vais percebendo o dinheiro, o que tem duas vantagens. Por um lado, pagas menos imposto e por outro lado, deixas o dinheiro que continua a crescer. E, se estas contas estiverem certas, então no 11º ano, repara, vamos aqui calcular quanto dinheiro é que lá tens. Passa de 100 para 116. Portanto, se não mexeres neste dinheiro, tu no segundo ano é possível que tenhas lá 116 mil. E imagina, se for 20 anos, que é o dobro, tu pensas, se em 10 anos foi 100 mil, quanto é que é em 20 anos que é o dobro do tempo? 360 mil. Não é o dobro, é 3 ou 4 vezes mais. Porquê? Por causa dos juros compostos. E, portanto, se for 30 anos, que é o triplo do tempo, será que se é o triplo do tempo do que 10 anos, em 10 anos foi 100 mil, em 30 anos vai ser 300 mil? Não, isso já percebemos que não. Vamos calcular. Em 30 anos é 1 milhão. É 10 vezes mais. 3 vezes mais tempo dá 10 vezes mais retorno se mantiver assim dos 10% anuais. Atenção. E aqui, repara que os teus juros já são 800 mil euros e a contribuição são 189. Não tem nada a ver. Há um bocado, contribuímos com 65% ou 63% e os juros eram 37%. Era muito menos, era metade. Aqui não. Aqui os juros são 4 vezes mais. Passou de metade para 4 vezes mais. Absurdo. É uma questão do tempo. Juros compostos. Fiz o vídeo sobre isso. Já viste? Então diz-me nos comentários o que é que tu achaste desta série, se estás a fazer algum plano de investimento, se tens alguma dúvida sobre isto, alguma crítica, quero muito aprender com as vossas ideias, as vossas perspectivas. Repare, o que eu quero é chegar ao objetivo. Portanto, se eu estiver errado, eu prefiro que me digam já. Mas para já, o primeiro ano passou e
está a caminho. E se eu tiver algum problema, eu quero endireitar a rota o mais cedo possível para conseguir chegar ao destino. Por isso, conto com o vosso feedback nos comentários, as vossas perspectivas, aqueles que eram mais críticos, mais céticos, o que é que acham agora que passou um ano, qual é a vossa opinião. Enfim, acho que é giro este espírito de comunidade, trocarmos impressões, irmos vendo com as mãos na massa cenários reais, concretos, não sei só teoria de se. Não, está aqui, é possível. Pelo menos em um ano, correu bem. Vamos ver o resto. Eu não sei, não te recomendo nada. Investir tem risco, reforço isto novamente. Então diz-me nos comentários o que é que tu achaste disto e eu vejo no próximo vídeo, tipo este que aparece aqui em baixo, que é o que o algoritmo do YouTube acredita que tu vais gostar mais, ou então este, que foi o mais recente que eu lancei no canal. Então passa por lá e até já.